De repente você olha para o lado, parece que todo mundo tem sucesso menos você. A idade já não ajuda muito e para botar uma cereja nesse bolo, você está vivenciando a síndrome do Peter Pan ou Poor Aeternus. Então, resumindo, Poor Aeternus ou Peter Pan, na crise da meia-idade, buscando sucesso profissional. Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Para quem está voltando, bem-vinda, bem-vindo de novo. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana. Então a gente vai fazer um recorte aqui nesse vídeo usando esta lente de leitura do que a gente vai conversar hoje, que é justamente: estou em crise profissional, parece que todo mundo tem sucesso menos eu. Mas eu também vivencio a síndrome do Peter Pan, ou Poor Aeternus. Na psicologia analítica, a gente acaba chamando muito mais de Poor Aeternus. O que significa isso? Poor vem do latim, criança, criança eterna. Ou seja, é a dificuldade do adulto de ingressar na vida adulta de fato, né? Então a gente fica preso naquele paraíso da infância, onde a gente pode tudo, onde não tem responsabilidade, onde a gente pode sempre sair mudando tudo que a gente vê pela frente, a gente perde o interesse, não tem consequência, né, muito grande. Se a gente está brincando com um brinquedo, perde o interesse, geralmente não tem muita consequência, mas a gente cresce e esse brinquedo vira muitas vezes o quê? Um emprego. E aí a gente começa a trabalhar, adora, daqui a pouco perde o interesse naquele emprego e vai pingando de emprego em emprego ou de carreira em carreira. E tudo isso que eu estou falando não é uma crítica, é uma constatação, muitas vezes pesarosa, de que algo a gente precisa botar atenção aqui dentro, né? Por quê? O Poor Aeternus, ou a síndrome do Peter Pan, é caracterizada muito por essa questão do adulto, tanto o jovem adulto quanto o velho adulto, né, em ficar preso nessa nostalgia da infância. Não é que a vida tem que ser chata como os adultos, responsabilidade, acordar cedo para trabalhar das 8 às 5, não é isso. Mas é o quê? A produção, uma produção contínua. A colega de profissão Tatiana Paranaguá, que tem um canal aqui no YouTube também, ela fez uma analogia que eu achei muito pertinente, eu vou reproduzir aqui. Quem está vivenciando, né, a questão do Poor Aeternus sabe levantar voo, mas não sabe esse plano de voo até o destino e muito menos aterrissar. Né? Porque a gente precisa criar projetos na nossa vida, mesmo que a gente esteja numa profissão seletista, né, de carteira assinada ou até mesmo estatutário, num concurso público, a gente vive de projetos e esses projetos têm a ver o que com a nossa autorrealização, né? E se a gente está num trabalho que muitas vezes a gente não encontra essa autorrealização, a gente sofre, a gente não quer saber daquilo, a gente angustia, só que às vezes a gente assumiu aquele compromisso, tem que ficar indo, e aquilo já não faz mais sentido, porque o que eu busco fazer sentido pode estar em outro lugar que eu não conheço. Porque muitas vezes eu comparei a minha vida com a de outro. Então, quantas pessoas não foram fazer, por exemplo, concurso público porque tem fama de que dá dinheiro, que tem estabilidade, e porque alguém sugeriu que fizesse, porque tem um parente que se deu muito bem fazendo concurso de tal banco, ou de tal segmento, de tal instituição, tal organização que tem o concurso público, ou da prefeitura, ou do governo, enfim, por aí vai. Só que aquilo fazia sentido porque a pessoa tinha o dinheiro. Só que, às vezes, esse trabalho pode ser tão mecânico ou tão frustrante que a pessoa começa a pensar, fazer esse balanço sobre a própria vida. O que eu construí até aqui? E essa construção, esse balanço sobre essa construção, muitas vezes aparece quando? Na meia-idade, né? Seja lá por volta dos 35, 45, às vezes até 50 anos, né? Um pouco menos, um pouco mais, né? Dos 30. Porque o James Hillman fala que essa crise da meia-idade, né, ou metanoia, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, e a gente tem outros vídeos também sobre a criança eterna, que eu vou deixar aqui na descrição também para complementar isso. Eu também tenho um vídeo sobre sucesso profissional, né, a sombra do sucesso profissional, vou deixar aqui na descrição também. Enfim, às vezes a gente está pensando no projeto, a gente está descobrindo, a gente tem o autoconhecimento, mas a gente não consegue realizar. Né? Esse também é um processo que a gente vai discutir aqui hoje. Então a gente tem a pessoa que chega lá na frente e aquilo que construiu não faz mais sentido porque estava baseado muitas vezes só no dinheiro,
mas a gente precisa reavaliar a autorrealização, né? Porque essa autorrealização é justamente aquela vocação interna, aquela voz interior que nos chama para realizar algo, né? Que só vai fazer sentido para a gente, por isso que é autorrealização. É a gente se sentir pleno com aquilo que a gente produz, aquilo que a gente realiza, é o tal do legado que a gente deixa, né? Mas muitas vezes também a gente encontra a nossa vocação lá atrás e por não saber empreender, a gente passa anos tentando dar certo numa profissão, não dá certo, culpa a profissão, culpa o mercado, culpa todo mundo, né? Mas a gente não conseguiu chegar lá, porque talvez a gente tenha ficado muito rígido num tipo de pensamento, num tipo de planejamento. Muitas vezes porque a gente se espelha no planejamento do outro, no caminho que o outro fez, e a gente não vai dar certo, porque aquele caminho só faz sentido e só foi bom para aquela pessoa, para a gente não, né? Então a gente tem que olhar personalizadamente qual que é o nosso caminho. E para isso a gente vai olhar o quê? O nosso mito do significado, que é o quê? O nosso propósito existencial, o sentido da nossa existência, como que é a nossa história como um todo, de onde eu venho para onde eu quero chegar, né? É um arco gigantesco o mito do significado. Né? A gente tem vídeo aqui no canal também, se eu não me engano é uma live sobre o mito do significado. Por quê? Essa busca pelo sentido, né, faz com que a gente muitas vezes abra uma porta, entre naquele lugar, né, mas a gente não consegue dar certo ali, por inexperiência, porque a gente é muito jovem, só que isso pode se repetir de diversas formas, né? Seja porque às vezes a gente está teimando. Eu tenho uma amiga que costuma dizer assim, qual que é a diferença entre persistir e insistir, teimar e persistir. Teimar é a gente insistir no erro, né? E persistir é insistir em algo que vai dar certo. Mas às vezes a gente acha que aquilo vai dar certo, mas está dando errado. Então, quais são os sinais? Como fazer essa leitura? Como fazer essa avaliação? E muitas vezes a gente não se submete ao estudo apurado daquela área, daquele mercado, né? A gente não identifica qual que é a demanda daquele mercado. Vamos pensar assim. Quantas paleterias mexicanas abriram recentemente no nosso país? Porque deu certo para uma pessoa, outras pessoas foram copiar esse modelo e hoje em dia a gente já nem vê mais esse tipo de sorvete por aí com tanta frequência. Mesmo porque eu nem sei se existem muitas paleterias, né? A gente vê mais esse tipo de sorvete às vezes em sorveterias, né? Porque tem outros tipos de sorvete que não só as paletas. Então, assim, o quanto que às vezes deu certo para um, e aí todo mundo busca repetir aquela fórmula, e é onde o negócio pode afundar, porque não se conhece o mercado, porque não se tem a malícia, né? Diferente, por exemplo, de franquias. Franquias costumam ter um estudo de mercado, que para você abrir uma unidade de franquia, você tem ali alguns pré-requisitos, alguns estudos que são feitos em relação ao mercado. Mas, Rodrigo, por que não avisam isso pra gente, né? Porque às vezes a gente quer repetir a fórmula, a gente admira uma pessoa e quer fazer aquilo. Porque não dá, porque são várias contingências, né? Então a gente precisa começar a se apropriar da nossa história. Então eu tô avisando agora. Se já tá tarde, creio que não. Dá pra gente seguir atrás, dá pra gente correr atrás desse prejuízo, né? Para espantar esse prejuízo, na verdade, e a gente buscar um caminho onde a gente consiga buscar esse algo que faz sentido, né? Por quê? Quando a gente acaba se comparando muito com a história dos outros, né, a gente fica com a autoestima muito rebaixada, porque parece que a gente não é suficiente e a gente esquece algumas questões sociais, inclusive. Né? A gente sabe que muitas vezes o mercado é difícil para mulheres, para negros, para homossexuais ou população LGBTQIAP+, né? E que não dá para a gente comparar, por exemplo, as facilidades e privilégios que, por exemplo, homem branco classe média tem para outras populações, que a gente sabe da estrutura da sociedade. Mas a gente também não pode sucumbir a isso. Mas também não estou dizendo aqui que é uma mentalidade de meritocracia, porque esse canal é contra a meritocracia. A gente sabe que muitas vezes não basta só se esforçar para conseguir, né? E se tem aquela mentalidade, fulano conseguiu, mas aquele fulano é exceção. A gente sabe como que funciona a engrenagem da sociedade. Então a gente tem que estar atento e buscar meios para driblar isso, para a gente adquirir o êxito. Agora, vamos pensar nessa palavra sucesso. Qual que é o parâmetro de sucesso? Geralmente é o financeiro, e tudo bem a gente pensar dessa forma. Mas quantas vezes a gente às vezes não sabe nem precificar o próprio serviço? E aí não dá certo. Ou o próprio produto, e aí não dá certo.
Porque às vezes a gente tem o quê? Vou pegar minha profissão como exemplo, né? Psicologia clínica. Às vezes a gente tem, assim, os colegas que trabalham próximos da gente que cobram tantos reais a sessão, né? Mas eu também cobro esses mesmos tantos reais. Mas por que que eu não estou conseguindo ter lucro na minha profissão? Porque de repente o meu ponto é muito caro, de repente eu estou tendo muito gasto, de repente eu não estou sabendo administrar o que entra e o que sai, né? Eu não tenho essa noção de administração. Por isso que eu, Rodrigo, fui procurar sobre psicologia financeira, né? Eu estou me especializando, né? Já é minha terceira especialização agora em psicologia financeira, porque eu vejo que cada vez mais a gente tem uma necessidade de compreender como que é a nossa relação com o dinheiro. Porque o senso comum diz assim, é só economizar. Mas será que só economizar basta? Vamos pensar assim, de repente eu quero comprar uma roupa, né? Mas eu vou comprar mais barata, mas de repente essa mais barata tem qualidade? Porque de repente eu vou usar ela 2, 3 vezes e ela já está bem destruída. E outra que é um pouco mais caro, talvez dure mais tempo. Então a gente começa a fazer esses balanços. É que às vezes a gente confunde isso que eu estou falando com a questão da marca e não com a questão da qualidade do produto em si. Né? E a gente acaba se escorando nessa ideologia que tem acerca de algumas marcas e de sensação de poder e tudo mais. Agora, vamos lá. Quem está na síndrome do Peter Pan muitas vezes não conhece a questão, né, do poupar, do administrar o dinheiro. Muitas vezes não sabe nem fazer uma planilha de orçamento pessoal, né? E se é autônomo, às vezes tem dificuldade também, porque as planilhas que tem prontas por aí, muitas vezes, elas falam sobre uma entrada fixa mensal de salário. E nem sempre a gente vai ter aquela entrada fixa. Muitas vezes a gente vai ter o quê? Entradas picotadas dia após dia. Então a gente tem que montar uma planilha onde a gente contempla a entrada diária desse dinheiro e a gente tenha essa soma no final. Para quê? A gente tem uma noção de quanto ganha. Às vezes a gente não sabe nem quanto que a gente ganha, né? Então por isso que é importante esse levantamento, né? Através do orçamento pessoal, da planilha de orçamento pessoal. O que eu estou trazendo aqui são questões básicas, porque a gente, quando está pensando no sucesso profissional, muitas vezes a gente está o quê? Esbarrando até na questão financeira, porque é o nosso parâmetro de sucesso. E às vezes a gente, inclusive, não ganha mal, mas não está conseguindo ter aquele êxito maior, por uma questão da dificuldade da administração financeira, né? E cada vez mais a gente percebe que a questão financeira está aí presente na vida de todo mundo, porque não é só a questão do país, da economia do país, é a questão da gente saber planejar, inclusive, a nossa própria aposentadoria, né? Que muitas vezes a gente sabe que só o sistema previdenciário não vai resolver, que a gente tem que ter uma aposentadoria paralela. Não digo previdência privada, tem que observar se é a melhor opção. Especialistas são melhores para responder essa questão. Mas existem outras formas de você poupar para ter uma renda passiva lá na frente, ou seja, você tem investimento, onde esse investimento vai gerar dinheiro e vai cair na tua conta todo mês. Isso é uma possibilidade também de planejamento para aposentadoria. Mas, Rodrigo, qual que é o tripé, então, para poupar, né? Então, a gente tem que gastar menos, ganhar mais e investir melhor. E muitas vezes a nossa renda que a gente tem hoje, lembra que o sucesso é medido às vezes pela questão financeira? Às vezes a gente tem que saber fazer renda extra. Então, quais são as formas de renda extra? Porque se a gente fala de uma prospecção de carreira, muitas vezes a gente começa ganhando muito pouco, né? E se a gente está fazendo, às vezes, uma transição de carreira mais lá na frente também, às vezes a gente não vai ganhar muito, a gente vai precisar recorrer à renda extra. E a gente tem possibilidades de renda extra, né? Os canais aí de YouTube às vezes falam, vai trabalhar no buffet, vai fazer não sei o quê. Só que não, muitas vezes a gente consegue fazer renda extra até mesmo dentro da nossa própria profissão. Por exemplo, a gente pode pensar assim, um profissional de odontologia, ele pode dar cursos, ele pode montar cursos e dar aulas e cursos, não necessariamente ele precisa trabalhar num buffet, né? Ou pode abrir mais horários na agenda, um sábado de manhã, por exemplo. Então, existem formas e formas da gente aumentar essa renda extra, né? E às vezes a gente também tem muita quinquilharia. Para quem está com dívida, às vezes a gente tem muita quinquilharia em casa que não está usando, que a gente pode vender. Mas tem o quê? O apego, né? Então, o que acontece na síndrome do Peter Pan, no Poor a Eternus, no complexo do Poor a Eternus, né? Essa nostalgia, é esse apego ao passado, que muitas vezes não serve mais. Como diz a música, é uma roupa velha colorida que não serve mais. E a gente precisa muitas vezes repensar, inclusive, aquela estratégia toda.
mas de forma personalizada, sem comparar com outras pessoas. Porque essa comparação ela é muito nociva, né? Ela deprime, ela deixa a gente para baixo, né? Porque a gente não alcança e a gente às vezes vê que tal pessoa conseguiu tal coisa, mas a gente não vê que ela teve ou privilégios ou facilidades ou um golpe de sorte muitas vezes. E a gente não pode reclamar da história da outra pessoa, né? Vai dar inveja? Certamente. A gente tem que reconhecer que deu a inveja, a gente tem que buscar o quê? O nosso caminho, né? Por quê? Às vezes a gente também não tem essa iniciativa de empreender. A gente às vezes fica pensando muito nessa questão, né? O nosso país tem essa questão muito forte, né? Dessa cultura da carteira de trabalho assinada ou até mesmo do concurso público, mas a gente não sabe que a gente pode ser empresário. Só que aí as pessoas às vezes vão virar empresárias ou profissionais autônomos e quebram a cara. Por quê? Porque não estão sondando o mercado, não estão sabendo lidar com o dinheiro. Então, para além da profissão, a gente também tem que aprender essas outras questões. Então, a gente não para de estudar nunca. Mas, lembrando que a crise da meia-idade, muitas vezes, não é só o fazer, qual atividade, qual trabalho em si a gente vai fazer, mas é um fazer algo que ressoe aqui dentro. É essa busca desse algo que vai ressoar aqui dentro. É muito difícil dar conta disso tudo. E aí a gente tem o quê? Os amigos para dar conselho, que às vezes são conselhos furados, a gente sabe disso. Às vezes a gente tem os profissionais da psicoterapia que vão ajudar bastante também. Tem alguns coaches que também fazem um trabalho sério, que não fazem aquele trabalho alucinatório que basta se esforçar ou andar em cima do carvão ou se perder no meio da selva para resolver, porque isso não vai trazer uma experiência muito grande ali, né? Vai trazer uma metáfora, mas eu já vi a metáfora do outro, então eu não preciso passar por aquilo, então eu posso ir direto ao ponto pesquisando aqui dentro, né? Buscando entender as coisas aqui dentro, buscando entender a minha história. E muitas vezes na meia-idade a gente chega assim, o que eu deixei para trás que eu preciso resgatar? Às vezes a gente identifica um sonho do passado e ainda faz sentido buscar aquilo. Às vezes a gente fala, puxa, já não faz mais sentido, então vamos pensar outra coisa, né? Por quê? Esse comportamento pueril, né, o comportamento positivo pueril do Puer, né, do Peter Pan, é o quê? A busca pela novidade, a busca por criatividade, a busca por coisas dinâmicas, né? Então, às vezes a pessoa está nesse movimento contínuo de sempre buscar, sempre levantar voo, mas ela não sabe o que? O trajeto. E às vezes ela não sabe que ela pode aprender esse trajeto, né? E acaba o quê? Se frustrando, porque por inexperiência, por ingenuidade, né? Então precisa muitas vezes começar a conhecer e ampliar os horizontes, sempre através do conhecimento. E muitas vezes uma ajuda especializada de uma consultoria, ou até mesmo de um psicólogo, de uma psicóloga, né? De uma psicoterapia, né? Pode auxiliar nesse processo, nessa jornada, desde que o terapeuta também entenda um pouco disso que a gente está falando aqui. Porque muitas vezes, tecnicamente falando, não é uma crítica aos meus colegas, mas é uma forma de trabalho também, que muitas vezes alguns profissionais acabam deixando a pessoa ter esses insights. Mas Rodrigo, o Jung também coloca dessa forma, né, que a psicoterapia sim tem um momento que ela é educativa, né, que ela é de orientação nesse sentido. E se eu tenho esse conhecimento, claro que eu posso incentivar e orientar a pessoa a buscar. Eu não vou dar aula na terapia, mas sim a gente vai conversar a respeito e a pessoa vai buscar formas de compreender dentro daquele contexto que ela vive, daquele contexto que ela trabalha. Por quê? É angustiante chegar lá na frente e você não ter o sucesso que você esperou. Foram anos de investimento de estudo, anos de investimento financeiro. Trabalha. E por que eu não dei certo? Todas as pessoas, todos os que eu conheço ali da minha turma deram certo e eu não. O que aconteceu? Por que comigo? Né? Então a gente tem que começar a fazer um levantamento disso e não sucumbir, né? E buscar compreender essa trajetória e compreender para que essa falha está na minha história. Porque muitas vezes eu vou olhar para essa falha não como o porquê ela aconteceu, mas o para quê. Porque muitas vezes essa falha acontece de uma maneira onde ela vai desenvolver habilidades da gente. Vai fazer o quê? O sapo pular. A necessidade faz o sapo pular, né? E a gente tem essa iniciativa. E às vezes a gente muitas vezes também não alcançou o sucesso, porque quantas pessoas chegam ali na meia-idade, né, e não tiveram muitas experiências profissionais porque ficaram inseguras ao longo do tempo, ou então ficaram procurando uma perfeição profissional, uma perfeição de capacitação que não existe,
né? Às vezes essa busca por essa capacitação, por essa perfeição não existe, e a pessoa fica, não, agora eu preciso desse curso, agora eu preciso daquele curso, agora eu preciso daquele curso, e não vai trabalhando nem o básico, arroz com feijão, porque está sempre idealizando o quê? Algo lá em cima, algo maior, algo perfeito, né? Porque o Puer busca essa questão da perfeição, porque se não é perfeito também não fica. Muitas vezes isso acontece de que forma? Entrou no emprego, qualquer probleminha que tem na empresa, já pula fora. Fica 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, e pula fora, porque não está sabendo lidar com a frustração, porque achou que aquela empresa que apareceu no top 10 das melhores empresas para trabalhar era a melhor mesmo. E quando ele entrou, não gostou, não curtiu, né? Então, tudo aqui que eu estou falando hoje, né, para a gente concluir o vídeo, essa busca por essa personalização, né, por essa identidade própria em relação ao trabalho, né, e essa autonomia. Sermos autônomos, não necessariamente um profissional autônomo, mas termos a noção de que o trabalho, né, ele é o trabalho e a carreira é a composição de diversos trabalhos que a gente fez ao longo da nossa vida. Né? Então, muitas vezes a gente entra num lugar para trabalhar com uma coisa que a gente não gosta muito. Eu trabalho com vocação e incentivo todo mundo a buscar algo que gosta de fazer. Mas, às vezes, a porta que abriu para a gente é aquela. E a gente vai ter que ficar um período trabalhando com o que não gosta para a gente poder crescer, para a gente aprender, porque é uma etapa. Lembra? A gente não sai daqui de São Paulo para chegar no Acre pulando, né? A gente tem todo um trajeto por cima do país inteiro até chegar lá. Né? Então, assim, é toda uma trajetória. E chegando lá tem que saber aterrissar. Muitas vezes o que as pessoas não acabam enfrentando é o viver, né? Eu sempre costumo falar, vai para a vida, se lança para a vida, porque as pessoas querem certezas e a vida não traz certeza nenhuma para a gente, né? Então, às vezes a gente tem que o quê? Viver, né? Às vezes a gente não tem noção do projeto exatamente como a gente quer, mas a gente precisa iniciar um movimento para caminhar naquela direção, para lapidar aquilo. Né? E a gente esquece de viver, porque, mas e se der errado? Se der errado, é uma experiência. É ruim dar errado? É óbvio que é ruim. Mas a gente não tem, a vida funciona dessa forma, né? Não é com a gente que vai ser diferente, né? Às vezes algumas pessoas dão certo de primeira, né? Chegam lá de primeira. Dá certo é uma expressão ruim, né? Porque tem esse peso todo aí dessa carga, até dessa palavra sucesso e tal, né? O que é o sucesso, né? É uma questão subjetiva, né? Que às vezes é medida pela questão financeira, mas não necessariamente só isso, né? A gente sabe dessa questão. Agora, como que a gente vai fazer essa trajetória? Você não sobe uma escada pulando do primeiro degrau para o último. Você até pode, mas a chance de você cair e rachar a cabeça é grande, né? Então você tem que ir o quê? Degrau por degrau, né? E essa construção. E o que eu percebo muitas vezes? Os jovens, ou até a pessoa que está numa transição de carreira mais lá na frente, fica nessa resistência a se lançar no mercado profissional e acaba aceitando as limitações que o mercado coloca. Então, assim, nossa, mas não tem vaga, mas eu não consigo a vaga, né? Então, assim, a culpa não é minha, porque ninguém me chama. Então, se ninguém te chama, se você não consegue passar nenhuma entrevista, vamos ver o que pode ser modificado. De repente, o teu caminho será que é ali? Será que a vida está te mostrando um sinal de que aquele é o caminho mesmo? Porque de repente a gente precisa melhorar a apresentação do currículo, melhorar a forma que a gente responde nas entrevistas, isso é uma coisa, a gente tem que observar isso. Mas se de repente eu estou numa sequência de muito tempo sem conseguir, eu preciso do dinheiro, né? Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, mesmo que tenha outra pessoa bancando. Uma vez eu vi a Natália Arcuri do canal Me Poupe falando assim, que se você está sem trabalhar e alguém está te bancando, você tem uma dívida com essa pessoa. Mas é minha mãe e meu pai, eles não cobram, eles gostam de mim, me dão esse dinheiro sem precisar, sem reclamar, sem nada. Mas mesmo assim, né? Porque o que é o interessante da vida? A gente produzir, a gente compreender como que é essa dinâmica com o dinheiro, né? E às vezes a gente percebe o quê? O jovem lá na faixa dos seus 35 anos, tal, resistente à mudança, resistente a iniciar o trabalho, e às vezes fica assim nas custas dos pais. Isso é muito ruim, né? Por quê? Não está trabalhando em si a autonomia, né? Que é esse algo tão precioso que a gente tem, porque a gente, quando não tem autonomia, a gente fica subjugado à vontade do outro. Né? Lembrando que plano de carreira está o quê? Nas nossas mãos, não está na mão dos outros. Né? Sim, uma empresa pode favorecer esse plano de carreira dentro daquela própria empresa, mas ainda assim o livre-arbítrio é nosso se a gente quer ou não quer aquele caminho.
né? Então, o plano de carreira tem que ter a ver com o quê? Com os nossos ideais, com a nossa visão de mundo, com aquilo que a gente busca em termos de construção de uma vida toda, dessa grande obra, né? Como dizem na alquimia, a obra do alquimista, a grande obra do alquimista, né? Que tem a ver com o quê? Com o nosso mito do significado, com o nosso propósito existencial. A gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal também. Esse medo do fracasso, né, muitas vezes impede a gente de reformular tudo. Porque a gente já está escolado, né, de uma série de fracassos, a gente tem medo de reformular. E se não der certo? Ah, mas eu já tentei. Mas eu já tentei. Às vezes a gente escuta muito isso. Ah, mas eu já tentei. Já tentei de tudo e não deu certo. Então, ou não tentou de tudo, ou precisa reformular os planos, ou será que este é o caminho? A gente pode pensar pelo menos nessas três e muitas outras mais possibilidades, né? Bom, a autossabotagem também tem a ver com essa questão, né, que a gente está falando. Eu sei que eu já estava finalizando o vídeo, mas a autossabotagem também tem a ver com essa questão, né, de se gongar e de olhar para o que precisa ser feito e ficar inseguro. Todo mundo tem insegurança, é um arquétipo. A insegurança está com todo mundo, mas a gente, às vezes, o que precisa fazer é ir lá e fazer. Não tem outra saída. O que precisa fazer é ir lá e fazer. E aí a gente vai lidando com tudo que aparece pela frente. É fácil? Eu sei que não. Mas tem outro caminho? Tem que ficar parado, né? Dá certo? Parece que não, né? Então a gente precisa verificar possibilidades do que de ir lá e fazer. Então, assim, a gente falou sobre a crise da meia-idade, que é justamente sobre esse momento da vida onde a gente faz esse balanço, a gente entra em crise, a gente não está satisfeito. E muitas vezes, na crise da meia-idade, a gente tem um despertar, né, por uma questão até espiritual, né? Muitas vezes, eu não estou falando de espiritismo, não estou falando de religião, mas qual é o sentido da minha vida para os outros? O que eu estou fazendo atinge o bem para o coletivo? Faz um bem para o coletivo? E muitas vezes começa a ter essa preocupação também. Por isso que muitas vezes tem a questão do voluntariado. E muitas vezes a pessoa chega na meia-idade porque fez um monte de voluntariado antes, né? Só trabalhou de graça e não sabe ganhar dinheiro, né? Porque a família propiciava os custos, os luxos e tudo mais. E aí se acomodou ali. E na hora que alguém morre ou não tem mais de onde tirar dinheiro, precisa sambar para conseguir o dinheiro. E aí também não sabe. Né? Então, assim, é todo um aprendizado. Não se desesperem, aprendizado a gente consegue correr atrás e colocar na prática também. A gente não pode esquecer da questão da displicência, né? Porque o poor tem essa questão, às vezes, da displicência, né? Ah, eu vou trabalhar, vou fazer esse voluntariado, vou fazer não sei o quê, e tá tudo certo, tá tudo lindo, porque, enfim, meu pai me banca. É aquela música da querida Rita Lee, né? Papai me empresta o carro, papai me empresta o carro, tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Não tenho grana pra pagar um motel. É a música, né? Aliás, a gente fez um vídeo recentemente sobre metanoia, também sobre crise da meia-idade, na música da Rita Lee, né? Que é Agora Só Falta Você, tá aqui no canal. E nesse mesmo vídeo, a gente tem algo sobre esse despertar maior, que é a música do Raul Seixas, né? E lá nesse vídeo eu faço uma introdução sobre a crise da meia-idade, depois tem a letra da Rita Lee, depois tem a letra do Raul Seixas, que é o Trem das Sete, onde eu falo sobre essa questão do despertar também, sobre a crise da meia-idade. Então esse vídeo aqui se complementa com aquele, com o da Criança Eterna. Se inscreve no canal, dá uma volta aqui pelo canal, né? Porque a gente aqui coloca o autoconhecimento como uma ferramenta potente para a gente conseguir ir resolvendo nossos problemas, né? Então a gente tem muitos temas aqui no canal. Se inscreve, manda esse vídeo para quem você acha que faz sentido, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você já pensou sobre esse tema, se você passa por essa situação, compartilha aqui com a gente, aproveita para me seguir nas redes sociais, onde a gente conversa mais de pertinho, lá no Twitter, lá no Instagram pessoal, que é o R César C, no Instagram de psicólogo, que é o Rodrigo Casimiro, _psicólogo. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!